irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Como combinado, toda terça-feira nós iríamos dar início a este canal de evangelização, postando um vídeo. Porém, hoje eu gostaria de falar de algo mais abrangente, porque devido à correria do meu processo admissional, que em breve eu estou começando a trabalhar, eu não consegui preparar muita coisa. Mas nós havíamos falado que iria ser falado sobre o pecado. O que é pecado? Quais são os tipos de pecado? O que é necessário para se cometer um pecado grave, um pecado mortal? E as diferenças entre pecado mortal, pecado venial, pecado capital. Porém, a igreja está vivenciando um tempo maravilhoso, o tempo do advento, que é um tempo de esperança, preparação para a vinda do Messias. O Verbo eterno de Deus, que se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. E para a nossa salvação, anunciou o Evangelho, anunciou o reino de Deus, pregando e exortando a conversão de vida e de coração, e também a conversão da mentalidade. E é por isso que nós, cristãos, católicos apostólicos romanos, nesse período que antecede a solenidade do Natal do Senhor, nós fazemos essa preparação na espera daquele que há de vir. Assim, nós somos chamados a preparar o nosso coração, a nossa morada interior, neste tempo do advento, para que Cristo, o Verbo eterno encarnado, possa também habitar em nosso coração, em nossa alma. Para isso, é necessário nós termos uma vida de oração, a vivência dos mandamentos. É preciso que nós tenhamos também em mente a nossa conversão diária, a nossa conversão contínua. Pois o processo de conversão, ele é diário. Não adianta, como diz o Dunga no livro Jovem, o caminho se faz caminhando. Não adianta nós pararmos na graça da primeira conversão. É lógico que o primeiro encontro pessoal com Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Redentor, nos modifica, nos enche de alegria, nos dá uma vida nova, um novo vigor, um novo ardor. Mas é preciso continuarmos nesse caminho. Nós não podemos parar. E é por isso que a igreja, nascente de Cristo, nascente do lado aberto de Cristo na cruz, propaga e divulga e difunde os sacramentos. Sobretudo, o sacramento da reconciliação ou penitência. É por meio deste sacramento que nós, cristãos católicos, depois de termos uma vida manchada pelo pecado, nos reaproximamos de Deus, nos reconciliamos
com esse Deus que nos ama e que, assim como na parábola do filho pródigo, por mais que nós erramos, por mais que nós nos desviemos, Ele está sempre ao longe, esperando de braços abertos o nosso retorno. Mas neste momento, somos nós que nos fazemos como esse Pai, nos preparando, nos penitenciando, confessando, comungando, orando. Aguardamos a vinda desse Filho que nos amou e que, por amor de todo o gênero humano, de toda a humanidade, se fez homem, anunciou a boa nova, realizou curas, prodígios, milagres, sinais, e para nossa salvação e a remissão de nossos pecados, aceitou a morte e morte de cruz, tornando aquilo que era sinal de condenação, sinal de esperança e vida. Pois nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É Ele o bom pastor, aquele que conduz as ovelhas. E nós, como ovelhas deste redil, deste rebanho que pertence a Jesus Cristo, Rei do Universo, nós devemos ouvir a sua voz, ouvir o seu apelo. E Cristo quer que nós sejamos mansos e humildes de coração. Cristo quer que nós sejamos bem-aventurados, para que possamos recebê-lo em nosso coração, em nossa alma, em nossa mente. Mas da mesma forma que a Santíssima Virgem Maria foi preservada do pecado, foi preservada pura, para que o Santo dos Santos habitasse em seu ventre, nós também temos que ter essa preparação espiritual, essa preparação por meio do jejum, da penitência, da oblação diária, buscando sempre a confissão. E de coração contrito, humilde e arrependido, viver uma vida de oração, uma vida reta, pautada nos mandamentos da lei de Deus. Mas como nós podemos fazer isso? Hoje em dia, em meio a tantas dificuldades, em meio às tribulações, em meio ao cotidiano, à correria do trabalho. Simples. Assim como eu estou reservando um tempo também para Deus, vocês também podem. Por mais difícil que seja o dia de vocês, eu não sei qual o trabalho que vocês exercem, qual a profissão, mas da mesma forma que Deus nos dá tudo aquilo que é necessário para o nosso sustento, tudo aquilo que é necessário para a nossa vivência, a nossa existência, nós também devemos retribuir a Deus, não como uma obrigação, mas como um dever de todo cristão. Nós devemos reconhecer esse Deus como o Senhor de nossas vidas e assim nos prepararmos, nos purificarmos espiritualmente e, se possível for, fazermos mortificações, oblações pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos irmãos, exercer as obras de misericórdia, para que assim nós possamos viver plenamente este tempo do advento, e que assim nós tenhamos um coração
aberto e disposto, bem preparado para a vinda do menino Deus, daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que conhece os nossos pensamentos, nossos anseios, nossas vontades, sabe das nossas dificuldades, dos nossos temores, mas também sabe das nossas capacidades, da força de vontade que nós temos, do bem que nós podemos fazer. E é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, por meio da ação do Espírito Santo, que vive e move a Santa Igreja Católica. E nós, como membros deste corpo místico, que é a Igreja, que tem como cabeça o próprio Cristo, que nós possamos, neste período que antecede, viver a alegria do Cristo que vem ao nosso encontro, do Emmanuel, o Deus que se faz presente em nosso meio, Deus conosco. E desde já o Espírito Santo possa nos auxiliar neste momento de preparação, para que nós possamos ter, para a honra e glória de Deus, um coração, uma alma bem disposta para acolher com generosidade, carinho e devoção o Verbo eterno de Deus que se fez carne por amor de nós. E por isso, rezo por mim e por vocês, pedindo a intercessão, a ação do Espírito Santo sobre toda a Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai sobre todos nós a graça, a paz, de que tanto necessitamos, e fazei com que possamos, a exemplo dos apóstolos, viver a plenitude do Evangelho. Vós que sois Deus com o Pai e o Filho, e viveis e reinais, agora e sempre. Amém. Que Deus, em sua infinita misericórdia, justiça e bondade, possa derramar sobre nós todas as bênçãos que precisamos, sobretudo aquelas que são necessárias e essenciais para a nossa existência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia e que Jesus, Maria, São José e São Miguel Arcanjo nos acompanhem hoje e sempre. Amém.